Olá, pessoal! Boa noite a todos que estão acompanhando aqui a nossa programação no YouTube. Começa agora o terceiro episódio do nosso Fora do Script. Hoje, o terceiro episódio, e nós vamos falar um pouco das relações aí das redes sociais com a vida afetiva, com as relações sociais com toque. Será que, de fato, o celular, as redes sociais, no caso, elas atrapalham nessa convivência entre as pessoas, né? A gente sabe que muitas crianças, desde cedo, já começam a utilizar ali o celular. Tem gente que muitas vezes está numa roda de amigos e está ali grudado no celular. Até que ponto isso é benéfico? Tecnologia, a gente sabe que é sempre muito bem-vinda, mas até que ponto ela é bem-vinda? Já que em muitas situações a pessoa acaba deixando aquela parte afetiva, aquelas relações sociais de lado para ficar ali manuseando no celular. E Eric Souza, o psicólogo que já está aqui, meu amigo do meu lado, isso está cada dia mais comum, Eric. Boa noite, vamos lá para mais um episódio. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui. E eu acho que é interessante porque esse tema, ele envolve todo mundo, não importa a faixa etária, não importa a profissão, classe social, nada do tipo assim. Nós vivemos um processo agora de hoje em dia que a tecnologia está em todas as áreas da nossa vida. Então, não dá pra gente simplesmente ignorar isso, dizer que não está presente, mesmo que a gente não utilize tanto, vai estar com amigos, com família, cônjuges, em todos os sentidos, assim, né? Entendi. Agora, com relação à questão das redes sociais, a gente percebe, né? Nas escolas, dentro de casa, inclusive, né? Nas famílias, numa roda de amigos, o celular acaba vindo em primeiro lugar. E muitas vezes você quer falar alguma coisa, quer abraçar, quer dar atenção à pessoa. E muitas vezes isso acontece pelas redes sociais. Isso é maléfico? Isso tem um lado negativo também. Vamos bater papo hoje sobre isso. E você que está acompanhando a nossa programação aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, mande suas perguntas, tire suas dúvidas, que nós estamos aqui hoje para esse bate-papo sobre o papel aí, né, crucial das redes sociais na vida das pessoas, né? Isso, Eric, vamos lá. É interessante porque quando a gente pensa nas redes sociais por si só, a gente pensa o quê? Na ideia de conexão. A gente pensa que as redes sociais estão para poder auxiliar a gente a ter mais contato, ter mais interação da vida um do outro. Só que muitas vezes isso também causa o quê? A gente se separar, a gente se distanciar das outras pessoas, das relações humanas. É interessante porque o ser humano, ele é um ser social. Então, o ser humano, ele precisa estar em contato com outras pessoas, precisa ter informação de sociedade, de o que é que a gente faz, como a gente pode construir as coisas juntos. Só que nunca houve em nenhum período da história tanta informação da vida de cada pessoa como tem hoje em dia. É preciso saber utilizar, né, as redes sociais, é preciso estabelecer um limite, não, agora é hora de rede social, depois para. Na verdade, esse uso exacerbado pode se tornar até um vício, pode ser ruim, e isso deve ser coibido ainda na infância, né? É interessante se a gente for analisar assim, um período assim, de história da gente da humanidade. Nós começamos com inicialmente a primeiro formato assim, de comunicação, a gente pensa, se a gente for voltar bem assim no tempo, né? Aquelas mensagens de fumaça, pombo-correio, todo esse sentido. Ou seja, você tinha uma comunicação muito escassa, muito difícil de fazer e uma distância muito longa de tempo, de recursos. A gente foi evoluindo, chegou na época com as cartas, chegou vários outros formatos de tecnologia. A gente fez o fax, né, que era aquela coisa revolucionária, que era Por imediato. falar em cartas, e as cartas ficaram, acho que no passado. Hoje em dia, você Muita- pega no Zap, né? Você fala com a pessoa, você manda um e-mail rapidinho. As cartas acabaram ficando aí Carta no acaba passado. virando uma coisa assim, mais um efeito, digamos, sentimental da carta, né? Vai ter uma carta que vai ter um simbolismo, vai ter aquelas cartinhas para Papai Noel que as crianças vão mandar. Então a gente tem mais nesse sentido. Só que a mensagem, hoje em dia, ela é instantânea. E a gente não só manda de forma instantânea, a gente cobra de forma instantânea também. A gente fica ansioso se não deu o visualizadozinho, se a pessoa escutou o áudio. Então, hoje em dia, a gente faz tudo rápido e espera uma resposta muito rápida. E isso é ruim. Com certeza. Até certo ponto, isso Com é ruim. certeza. Porque, na verdade, é um imediatismo que pode fazer mal. Você falou no azulzinho, tem muita gente que não usa aquele azulzinho Sim. porque acha que aquilo aumenta a ansiedade. E se você desconfiar, perceber que a pessoa não visualizou, você fica ainda mais nervoso. Exato. Aí Não é você isso? manda uma mensagem pra pessoa. Ela visualizou, mas naquele momento ela não pôde responder. Aí você fica chateado. Por quê? Porque ela visualizou e não te respondeu na hora. E ainda por cima, às vezes, nem justificou porque não respondeu. Então a gente fica nessa cobrança constante de atenção, né? Porque é o seguinte, as redes sociais, elas são o quê? Elas são um palco muito grande. Que muitas pessoas vão fazer o que na rede social? Vão performar. Vão ser atores ali, né? Elas estão com aqueles holofotes, toda aquela atenção para elas. Então, muitas pessoas vão ter ali a oportunidade de poder transformar aquilo ali no show que elas querem fazer. Claro que eu não estou generalizando para todos os perfis, mas a gente sabe que isso existe e muito.
É só a gente ver como hoje em dia a gente acompanha a vida de casais, de famílias, de empresas, de várias coisas, como se fosse parte do nosso dia a dia. A gente tá tomando o café da manhã de manhã, vendo stories de fulano, com cicrano, pra onde viajaram, com quem casaram, o que é que fizeram. Então, E tudo assim, um piscar de olhos, não digo nem um piscar de olhos, eu digo nem um clique. Você sabe como é que tá a vida da pessoa, onde a pessoa tá, se ela aham, fizer exposição disso também, sim, né? Muitas vezes a pessoa não posta. Mas você falou aí da questão dos relacionamentos aí por meio, né, das redes sociais. Tem muita gente que prefere, existem os riscos também, né? Se relacionar pelas redes sociais para depois ter aquele contato pessoal. Você acha que a rede social, ela dá até mais uma segurança se a pessoa estiver um pouco tímida, ela faz com que a pessoa vá destravando aos poucos? ó, muita coisa é isso. Nunca tem uma coisa que vai ser 100% positivo ou negativo. A gente tem que ver como vai utilizar essas ferramentas. Porque a internet é isso, é uma ferramenta. Geralmente a gente não sabe utilizar de forma direito. Mas beleza. Mas o que é que tem a questão a respeito disso? Pensa que hoje em dia nós temos muito aplicativo de relacionamento. Os aplicativos de relacionamento, na teoria, eles vieram para o quê? Para facilitar a possibilidade de encontros de pessoas, de possibilidades de relacionamentos duradouros e afins. Na prática, a gente tem digamos assim, um catálogo tão grande de opções, uma variedade tão grande que as pessoas têm muita dificuldade de fixar, de permanecer. Então, a questão que hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande para namorar, para flertar, para essas coisas todas, mas dificuldade para criar raiz em relacionamento, para permanecer, para poder ver um foco, porque não só para relacionamento isso, todo tipo de relação humana vai ter as partes negativas. A gente vai ficar chateado com amigos, nós ficamos chateados com família. Relacionamentos, então, amorosos, aí que vai ter chateação aqui e ali. Mas isso faz parte da vida humana. Tem a questão da interpretação também. Muitas vezes você na correria responde bem rápido ali, a pessoa, né? Rede social não tem coração, mas a pessoa interpreta de uma forma errada. Eu acho isso muito chato, que já aconteceu muito isso. A pessoa, você tá chateada e não sei nada disso. Não, tô na correria e responde, a pessoa interpreta de uma forma que não tem nada a ver. Isso é um cuidado também que o pessoal tem que, né, ter aí, pisar no freio. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é tipo assim, mais ou menos no sentido... Eu achei muito frio a forma que você escreveu essa mensagem. Pois é, como é que você vai saber se é frio? Se a pessoa tá do outro lado, aí você vê a mensagem. Tá com o celular sim, na mão. Não. Entendeu? Então, tipo, claro que a gente tem várias formas de expressão com isso, né? Mas é interessante porque as mensagens, hoje em dia, a gente vai interpretar muito elas também como a gente vai estar. Como a gente vê essa situação. E hoje, então, por exemplo, você vai e responde com uma figurinha. Você reagiu, você deu uma curtida e uma foto. O que é que você quer dizer com isso? Inúmeras coisas. Então, a gente falou essa parte de relacionamentos, até a questão de flerte hoje em dia do pessoal, é através de quê? É através de reagir stories, é através de mandar uma figurinha. Então, aí, turminha, tem que saber interpretar, viu? Se for um flerte, né? Se foi só um aceno. Então, hoje em dia, a gente faz todo esse formato de que, tipo, tudo é muito imediato. Até porque a gente tá com todas essas opções de inúmeras pessoas para interagir, inúmeras coisas. Sim. Isso dificulta você poder focar direito. Então, tem muita gente, como eu falei lá no comecinho, que prefere estar aqui, ó, mexendo no celular, pegar o celular, tá aqui, digitando, falando, daqui a pouco eu falo com você e tudo, mas esquece daquele abraço, daquela parte afetiva, do calor humano, que é muito importante nas relações, né, Eric? Pense assim, em roda de amigos, vai sair para comer em algum local, vão sair pra se encontrar, todo mundo em algum momento vai pegar o celular. A questão é o quê? Eu tô aqui conversando com você, enquanto eu tô vendo isso aqui, tô respondendo uma pessoa, tô vendo stories, e a gente não tá com esse contato tão fixo. De olho no olho, de perguntar, de entender, de ver, às vezes, se a pessoa tá conversando, tá fazendo uma piada, ali, um momento descontraído, mas ela precisa de uma atenção maior. Às vezes, um momento que é uma coisa leve, pode levar para uma conversa mais séria também. E a gente se priva disso, se priva a pessoa disso, porque não temos uma atenção constante. As redes sociais são aliadas, mas podem também contribuir para um esfriamento, né? Até de uma amizade e tudo. Sim. Pô, a gente só se fala por Zap, a gente só se fala, né, por outra rede social e tudo. A gente nunca mais se falou, se viu. Exatamente. Porque essa coisa no olho no olho, infelizmente, ficou em segundo plano, né? E tem um aspecto é o seguinte, não só disso, mas hoje em dia você tem um fenômeno muito mal das pessoas estarem se sentindo cansadas para socializar. A culpa é da rede social? Ela potencializa. É isso. mesmo. Porque é o seguinte, muitas pessoas, eu não quero... A gente já tá lidando com tanta coisa que eu não quero encontrar com ninguém, não quero socializar, né? Falam muito isso, tô cansado de socializar. Porque se a gente for parar pra pensar, nós estamos socializando de forma digital muito mais do que fazíamos antigamente. Ou seja, mesmo que você não esteja cara a cara com a pessoa, você ainda cansa. Porque você vai ter as reuniões online, você tem as DRs de relacionamento agora também pelo celular. Mas você acha que é positivo? Eu acredito. Eu Não, acho que, na minha opinião, é muito ruim você fazer uma DR
pela rede social. Teve- Foi você, e você não tá vendo a pessoa, não tá vendo a expressão facial da pessoa e Sim. tá imaginando 1 milhão de coisas, até onde a pessoa tá, que se tem alguém do lado. Sim. É um Loucura. formato de... E outra coisa, a rede social, ela diz muito, pelo menos para casais, respeito ao quê? Segurança. E aí a gente sempre vai encontrar uma história aqui ou ali de questão de ciúme pela internet, porque curtiu stories dessa pessoa, o que é que foi, por que é que você tá seguindo essa outra pessoa aqui? Então, você falou um negócio interessante aí. Gente, a curtida. A curtida é algo muito genérico. A curtida, Sim. muitas vezes você gostou do conteúdo, você concordou com o que a pessoa disse. A curtida não significa que você tá, né, assediando, que você tá ali querendo jogar um charme pra pessoa, né? Pelo menos eu penso dessa forma, né? Ó, tem vários e vários formatos. Até porque com o Ah. tempo a gente foi. As próprias redes sociais atualizaram da curtida pra botar as reações, né? Do amei, do triste. Ou seja, a gente consegue se expressar melhor no que quer dizer com isso. Mas uma curtida não, Não, não é não, motivo claro. pra briga, Não, é o né? Uma seguinte. curtida é um aceno, né? Sim. É sinônimo de uma interação numa rede social que, né, faz parte da nossa vida já. A questão, como você vai se comportar na rede social é muito a respeito de como você tá se sentindo. Então, se essa pessoa é insegura por si só no relacionamento, a rede social ela vai fazer o quê? Vai potencializar. Não é ela que vai criar isso, mas ela vai aumentar o que já tem ali em uma pessoa, que é a própria insegurança no relacionamento. Entendi. Então, tem gente que você pode se comportar da forma mais tranquila, mas se seu parceiro, se sua parceira vai ter esse problema com ciúmes, então, não importa o que seja em rede social, vai gerar um problema para isso. É como a pessoa tá, como a pessoa vai se relacionar, como que é a comunicação, às vezes, desse casal, dessa família. E a comunicação sempre é o fator principal que a gente tem muita dificuldade com isso. A gente tem dificuldade de se comunicar com nós mesmos. Quanto mais com outra pessoa. E quanto mais nesse momento que tá todo mundo falando, mas pouca gente se entendendo. Então, esse que é o problema. É importante regrar até nas crianças, né? Inclusive as escolas, algumas escolas já proíbem o uso do celular, para o aluno não ficar lá em rede social se comunicando e esquecer que o colega está ali do lado, que existe uma aula acontecendo ali. De que forma as pessoas podem, não, vou pisar no freio, agora é meu momento e não um momento aí de imersão nas redes sociais. Com a questão assim dos jovens específico, é interessante porque eles já foram criados nesse contexto. Redes sociais para eles é tão normal quanto, por exemplo, a televisão seria para as nossas gerações. Então, é uma coisa que eles já nasceram nesse meio, nessa situação, e é questão de aprender a educar e como fazer isso. Então, por exemplo, não aconselho em hipótese nenhuma crianças, jovens terem perfis em rede social. Claro, vai chegando adolescente, vai precisar dessa interação, faz parte. Só que o problema com crianças, os pais muitas vezes, porque acham que é bonitinho, porque engaja também. Porque vídeo de E tem muita criança- rede social de criança que eu vejo assim, Muita. tem a rede social, conta administrada Nada pela pelos- minha mãe, Exato, aham. conta administrada pelos meus pais, mas nem sempre isso é garantia de uma, né? Exatamente. Então, muitas vezes, nesse formato, os pais deixam total liberdade para a criança. E aí ela vai acessar conteúdos que não são um momento para isso. A faixa etária não condiz com o que elas estão vendo. E não só isso, mas a forma dela também se expressar. Então, hoje em dia nós temos um formato que a rede social ela está totalmente englobada no que vivemos. Pois é. Nossa rede natural de contatos. Então, voltando aqui para a questão dos relacionamentos, ajuda a quebrar a timidez, de repente, né? Rapaz, quer chegar numa pessoa, enfim, um casal quer começar a se conhecer. Poxa, eu não quero ir lá de cara. A rede social, ela pode ser, certeza. ela pode atenuar, amenizar aí os tremores nesses com momentos certeza. também. Ela pode servir até mesmo para um local assim de você poder encontrar, você poder socializar, você poder criar essas barreiras contra a timidez, ter mais segurança de si. Então, tipo, tudo é o formato como a gente utiliza. Vai ter um potencial muito grande. A questão é que a gente saber que existe uma diferença muito grande entre você namorar e, como eu chamo, né, web namoro. Tem esse termo também agora, web Não, namoro. termos interessantes que eu vi, que foi novidade pra mim. Eu já sabia de ficante e afins, mas depois eu vi que falando de conversante. Conversante. Aí depois eu vou Conversante. falar, Olha a olhante. maratona que uma pessoa percorre Aham. até se relacionar. Não, e outras coisas, tem muitos termos que o pessoal vai... Tudo isso pela rede social. Rede social contribuindo para tudo. E tem termos assim que o brasileiro adora o quê? Pegar termos em inglês e abrasileirar ele, né? Então a gente vai botando, vai procurando termos para poder definir as coisas. Tem muito o que o povo chama de ghosting, que é o quê? De fantasma, no sentido de você entendi. dar o vácuo, o clássico vácuo na pessoa. Aí também tem o termo que o povo usa de benching, que é de banco. Basicamente, você botar a pessoa de reserva. Se com tal pessoa não dá certo, eu vou com outra pessoa aqui que é reserva. E a rede social, ela vai amplificar isso. Então, dá a impressão o quê? Que a gente tem muitos contatos, mas poucos relacionamentos. A gente não consegue criar tanto vínculo
Porque sempre vai ter aquela opção de que existe uma coisa a mais. Que é uma barreira, na verdade, como eu falei, até diminui um pouco a insegurança, mas é preciso olhar nos olhos, um olhar no olho, né, do outro, é preciso tocar, é preciso estar todo mundo em grupo, é preciso essa interação social, isso começa muito fortemente ainda na infância, a gente vê cada dia que passa crianças, né, pequenas mesmo, com celular, muito cedo, isso dificulta, né, na interação social com os colegas, na escola, em casa. Não, e eu vou ainda além, porque hoje em dia uma coisa que que tá aumentando bastante é a interação com não pessoas, com a inteligência artificial. Vamos falar um pouco de inteligência artificial, é mesmo? Que é o seguinte, inteligência artificial, ela é utilizada em vários sentidos, né? Você pode utilizar para o clássico de perguntas, para geração de imagens, vídeos, mas também vão ter pessoas que vão conversar com o que chama de companheiros de inteligência artificial. Com os bots, vai atribuir aparência, dependendo de qual inteligência artificial você usar. Você vai poder botar uma aparência para ela, você vai poder definir o rosto, cabelo, cor de pele, nacionalidade, o idioma que vai conversar com você, várias coisas diferentes. E aí, muitas pessoas vão criar a sensação de relacionamento até sexual. Mas tudo isso pela rede social, com a inteligência artificial. Meu Deus. E aí o que acontece? Você vai criando um distanciamento de comunicação com o ser humano por si só. Isso gera uma insegurança, né? Assim, porque até se a comunicação com a inteligência artificial ali, né, por uma rede, não for bacana, a pessoa pode ficar frustrada. Assim, com a inteligência artificial não resolve, não adiantou, imagine com a pessoa mesmo. Mas tem a questão que, para muitas pessoas, o medo do fracasso, o medo de chegar à frustração com outra pessoa, dificulta. Então, o que acontece? Quando você conversa com uma inteligência artificial, dá aquela sensação de segurança, porque é uma coisa previsível. Não importa o que seja, ela vai acolher você, ela vai elogiar você, vai falar das suas qualidades, vai te botar lá em cima. Só que quando você vai lidar com uma pessoa real, você vai se frustrar. Você vai ouvir coisas que às vezes você não concorda, você vai ser apontado dos seus problemas, dos seus defeitos também. E muitas vezes isso é necessário. Para nós mesmos podemos crescer, podemos saber o que é que vamos fazer com isso. O que é que a gente pode fazer para se modificar. Isso dói. Ninguém gosta de machucar. Mas às vezes é necessário também. Agora sim, a gente fica observando que tem muitas pessoas que usam as redes sociais antes, até de conhecer uma pessoa, né, enfim, pessoalmente, e faz aquela manipulação de imagens e usa os filtros. Isso é uma descaracterização que a gente vê diariamente. Muitas vezes, quando você vai conhecer, inclusive, já tem propaganda sobre isso. Tem muitos memes que eu já vi, né, relacionados a esse tipo de comportamento. A pessoa, poxa, é essa pessoa que eu vi na rede social totalmente diferente, porque a pessoa ela cria uma outra imagem, né, de se descaracteriza e tudo, até para chamar a atenção. Isso reflete uma segurança e isso pode levar uma relação, enfim, de amizade, um amor, enfim, já para o buraco antes mesmo de começar, né? É no formato que hoje em dia nós temos muita dificuldade em aceitar nossa própria imagem. Porque a gente vende essa ideia de que tudo você pode melhorar. Você pode melhorar seu corpo, seja com cirurgia, seja com filtro. Você pode melhorar através da inteligência artificial também. Você vai usar programas para deixar ou você mais magro, ou alterar alguma característica física, alterar sua voz. Então, hoje em dia, nós manipulamos a realidade que está na tela para como a gente quer. Isso não frustra ainda mais a pessoa? Porque hoje eu só vejo a turma jovem, na verdade, todo mundo tirando foto, fazendo as selfies lá, e tem que ter o filtro. Né? O filtro é uma barreira, o filtro massageia um pouco o ego. Né? Só que a questão, e depois que você tirou o celular, que você olhou para o espelho? O problema é esse. Então, todas as coisas, a base na rede social por si só, é como a gente vai estar. A rede social, na verdade, ela é o quê? Ela não é um espelho. Ela é digamos assim, um desenho, um esboço de como você queria que fosse a realidade. E muitas pessoas vão chegar ali e vão fazer um quadro maravilhoso. Vão mostrar vende a felicidade. Sim, né? Tem muita gente que vende a felicidade pela rede social. A felicidade é a coisa que mais é vendida no mundo. Porque a ideia da felicidade, no caso. Porque é uma coisa que todo mundo quer comprar. Não importa como seja, todo mundo quer comprar essa felicidade. Seja comprando objetos físicos, seja na ideia de você ser bem-sucedido, seja na ideia de um relacionamento saudável, seja no próprio bem-estar, porque hoje em dia todo mundo quer mostrar que é saudável, quer mostrar que está superando seus objetivos. Então, porque essa ideia é uma coisa que, como todo ser humano, quer melhorar, porque a gente está sempre satisfeito. É normal do ser humano.
A questão é o quanto que a gente vai sofrer por essa insatisfação. É saber utilizar também. Muitas vezes você está com saudade de uma pessoa, está com um parente morando fora, está com a mãe, está com o pai, está com a irmã, enfim, um relacionamento e quer matar a saudade. Nesse ponto, as redes sociais, elas vieram justamente para amenizar, afagar um pouco aí, né? A saudade de quem está distante, porque não pode se ver, não pode conversar pessoalmente, mas pode conversar ali pela rede social, que já dá uma amenizada, né? É bom o pessoal canalizar mais para esse sentido, para esse uso da rede social, né? É um formato, a rede social tem uma capacidade muito grande de abranger famílias, parentes, amigos, em um sentido de acolher mesmo, porque a distância não existe em uma rede social, né? Então, a gente consegue criar esse vínculo, esse de contato com pessoas que estão morando do outro lado, do mundo ali, mas você está conversando diariamente, você está trocando as figurinhas, os memes, as brincadeiras, e isso traz um acolhimento. Isso disfarça, às vezes, a sensação de solidão que a gente pode ter no dia a dia. Só que isso não pode ser nosso único refúgio. Não pode ser o único recurso que a gente tem para poder lidar com a solidão. A gente precisa de experiências reais também. Então, quando você está do lado da sua família, você pode estar mandando figurinha para a pessoa que está do seu lado, não tem problema. Mas essa não pode ser a única comunicação de vocês. É verdade, a gente percebe muito, né, que pelas redes sociais as pessoas expressam, né, o que estão sentindo e tudo, mas o uso exacerbado das redes sociais, quando eu trabalhava como repórter, assim, eu já fiz várias reportagens sobre redes sociais, sobre o uso exagerado, inclusive falei com você sobre esse assunto, e assim, eu entrevistei pessoas que falaram, Érica, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar minha rede social. Né? É olhar o WhatsApp, é olhar o Insta, olhar, enfim, as outras redes sociais que estão surgindo. Aí é a primeira coisa que eu faço. Gente, a pessoa já acorda naquela coisa, né, da rede social e isso acaba deixando aquele bom dia, aquele contato humano mais de lado. A média do jovem brasileiro, se não me engano, é de 8 horas por dia utilizando o celular. E a maior parte do tempo do celular vai ser para redes sociais. Isso é ruim. Com certeza. É um exagero. Pensa que isso é praticamente o tempo de uma jornada de trabalho. E você vendo com o celular, com redes sociais. Claro que a gente sabe que muita coisa mistura. A gente hoje em dia mistura o trabalho com a vida pessoal, com o hobby. Então, o celular, ele tá tudo muito junto e misturado, que dificulta pra gente poder começar uma coisa e terminar outra. Agora, essa questão, pelo menos, por exemplo, já acordar e pegar o celular, afeta muito no hábito de sono da gente. Porque a gente dorme com o celular, espera o sono bater para poder botar ali do lado, e acorda, já pega, já vê as notificações, já vê o que vai ter que fazer. Ou seja, a gente não tem uma pausa direito disso. E aí, quando você está respondendo as coisas do trabalho, você abriu aqui o Instagram para você poder ver, fulaninho tá viajando, vixe, fulaninha se separou. E aí você depois volta para o que você tá ali depois do seu trabalho, você tem alguma reunião, você tem alguma coisa para você poder fazer, e aí você recebeu uma mensagem porque estava esquecendo de comprar alguma outra coisa na sua casa. Gente. E aí você fica nessa mistura de tanta coisa acontecendo que a gente não consegue separar direito. E essa relação mecanizada, né, como você acabou de citar, acaba deixando até a pessoa mais fria, né? Como você falou, de repente, poxa, fulano perdeu um ente querido, fulano faleceu, fulano casou, fulano... E de repente você não cria nem aquele vínculo porque foi tudo pelas redes sociais. Atenção, turminha, vamos deixar um pouco ali as redes sociais de lado, vamos conversar mais. Você vê, por exemplo, uma pessoa perde um ente querido, perde um parente. Você bota, tipo, luto, você manda um coraçãozinho pra pessoa. Pronto. Pronto, acabou. Por que às vezes, em algum momento depois, você não manda ou uma mensagem ou uma ligação pra pessoa, se você puder visitar algum outro dia pra saber como tá. Então, as redes sociais, elas aproximam e afastam a gente. Elas aproximam naquela parte, né? De repente a pessoa, poxa, tá morando fora, você tá com saudade, você faz, né? Você faz uma live aqui, você liga a câmera, você manda, você conversa pelas redes sociais, acompanha a vida dela, porque não pelas redes sociais, mas nada se compara nessas relações, né? De abraço, de estar perto. Um exemplo muito, assim, característico pra isso. Olha na pandemia, na Covid, 2020. Todo mundo estava nesse período com as redes sociais que a gente estava vendo as lives. Não estávamos podendo se encontrar pessoalmente. Então estava todo mundo interagindo na internet. Só que estava com essa sensação de solidão. Porque as pessoas não podiam se ver. Inclusive, os casos de depressão aumentaram nesse período ou não? Não foi isso, né? Nós acompanhamos bem de perto, não foi? E hoje a gente ainda tem sequelas por isso que aconteceu. Porque a interação humana, depois de... Já estávamos vivendo um período meio confuso. Com isso, exacerbou, aumentou ainda mais essa dificuldade de interação no olho, na cara a cara. Entendi. Porque quando você vai conversar com uma pessoa, você não vai ter... Quando você está mandando uma mensagem, você apagou aqui a mensagem. Eu escrevi... Não ficou bom, não. Apaguei, reescrevi, editei. Mas quando a gente está falando, pronto, já foi. Pois é. E já vê os erros de interpretação. Falar em erro de interpretação.
Isso aqui pode ser um problema se você mandar uma mensagem, se você curtir uma pessoa e a outra pessoa interpretar essa curtida e essa mensagem de outra forma. Isso pode até terminar em fim de Ó, casamento, né? nós não somos responsáveis pelo que a outra pessoa interpreta, pelo que a outra pessoa diz. Somos responsáveis pelo que fazemos, pelos nossos comportamentos. Então, por exemplo, quando você está em um relacionamento que é um relacionamento mais possessivo nessa parte com ciúmes, você é responsável apenas pelo que você faz, não como a outra pessoa vai interpretar. E a rede social, geralmente, ela vai potencializar muito mais isso. Então, pessoal, você não pode seguir tal pessoa, você não pode curtir tal stories, com quem é essa pessoa que você está conversando, com quem... Então, essa cobrança, muitas vezes, ela acaba sendo de um formato tão exacerbado que vai cansando, que vai desgastando o casal de uma forma, assim, absurda. Então, ao invés de discutir, né, ao invés de interpretar as coisas de forma errônea pela rede social, é melhor sentar, conversar, Conversar ainda é resolve difícil. mais. Fala aí, Não, Eric, com pra certeza. gente. O ideal é esse. Mas a gente sabe que para muitas pessoas conversar é muito difícil. Porque quando você vai conversar, muitas pessoas têm elas falam, não conversa porque quando a gente conversa a gente briga. Certo? Então por que vai estar chegando nesse ponto? Você tem que, às vezes, ver com você mesmo. Às vezes, sua própria insegurança que cria essas situações. Só que ninguém vai querer sair do pedestal de chegar e falar assim, não, mas o problema não é meu, o problema é da pessoa. Então, quando a gente entra nesse choque, que vamos, às vezes, sair da nossa posição e assumimos que estamos errados, assumimos que nossa visão da cena, às vezes, não é o ideal, é difícil também. Entendi. Com relação aos idosos, a gente ouve muito falar, né, que as redes sociais ajudam, até na questão do cognitivo, de se relacionar bem através das Sim. redes sociais. De repente, é aquele idoso que tem uma tendência a ficar mais recluso. Então, para cada um, pelo que a gente observa, a rede social ela tem Sim. uma função, mas tem famílias que apostam muito na rede social quando tem pessoas idosas, né? Isso, assim, dentro de casa, a gente percebe bastante isso. É interessante porque com idosos você tem muitos recursos que você pode usar para desenvolver uma parte cognitivo, de atenção. Então você pode usar a rede social para poder essa interação, como distração. Você também vai poder utilizar jogos para poder relaxar, pensar em formatos diferentes. Só que uma coisa que a gente tem que estar só atento com idosos é o seguinte. Normalmente, hoje em dia, nós estamos em um contexto de muitas imagens e vídeos que não são reais. Então, os idosos, eles são o público mais propenso para golpes, para cair em notícias falsas. Então, é preciso, às vezes, essa atenção, né? Se o idoso, às vezes, ele não vai ter uma noção do que é real e do que é que não é, que os responsáveis, a família, possa estar ali para poder gerenciar, para poder acolher e apoiar isso. Mas sim, as redes sociais elas têm um formato assim, até de cura, em um certo, quando bem utilizadas. Né? Se utilizadas da forma correta, né? Porque, Fazem por muito exemplo, bem, inclusive, falando do ponto aí da comunicação, é uma das formas, né, de comunicar Sim. hoje em dia, um dos meios de comunicação, dos veículos aí, uma das formas de apresentação, né, assim, de notícias, e a rede social, a gente sabe que chega mais rápido e tudo. E é um formato que é o seguinte, a gente também tem que saber que o algoritmo, ele vai mandar para você com base com quanto mais você no perfil que você segue, né? Ele sabe o Exatamente. perfil, o estilo de postagem que você gosta, que você curte, a sua área de atuação também, né? Então, o que acontece? Se, por exemplo, se você está vendo muitas notícias negativas, notícias de tragédias, de acontecimentos assim, que a gente sabe que, infelizmente, acontece bastante nesse país e são coisas que chamam a atenção da gente, ele vai mandar você várias notícias nesse sentido. Então, você vai mudar sua percepção para o quê? Que o mundo é um mundo perigoso, que é um mundo que a gente tem que ficar atento porque tem vários riscos. Assim como se você também botar para notícias extremamente focadas a temas específicos, você vai ter esses mesmos temas. Então, por exemplo, casais às vezes podem ter dificuldade com fidelidade porque está havendo muito acesso de material pornográfico, está havendo muito acesso de várias coisas nesse sentido. Ou seja, a rede social ela vai ser muito também a gente vai procurar um tema específico e a gente vai achar milhões de coisas desse mesmo tema. Porque você vê que até atentados, né, são arquitetados, digamos assim, Sim. pelas redes sociais, né, como Sim. nós já vimos. Então, né, coisas muito negativas já foram, né, criadas e Bom, a rede arquitetadas social- através da rede social. Ela pode apresentar o que tem de melhor e o de pior do ser humano. Então, porque ela vai mostrar... Muitas pessoas vão, digamos assim, sem um filtro na rede social, achando que por isso elas estão em locais protegidos. E as pessoas vão botar todos esses discursos de negatividade, de ódio, de preconceito, de raiva, de todas essas coisas. E por isso que tem muita gente que fala, nem para pra ver os comentários, porque comentários é só briga. E aí fica nesse clima negativo, fica nesse clima, assim, de guerra ali dentro, né?
Então, quando a gente está na cara a cara, conversando pessoalmente, muitas vezes a gente não vai falar o que a gente pensa. Porque a gente sabe que isso vai gerar um conflito. E, às vezes, o formato que a gente pensa é um formato que a gente vai conversando com a pessoa e vai se modificando. Porque a gente está se dando o tempo de conhecer o outro. Então, pela rede social é mais fácil você dar um não, você descartar alguma situação, alguma coisa que você não pode resolver naquele momento. É muito mais fácil pela rede social. muito mais cômodo. Encoraja, no caso, mais as pessoas, né? Não, é muito mais cômodo, mas você tem que saber também que, às vezes, esse cômodo, ele dificulta a sua vida, ele não facilita. Então, não dá pra você dizer qual situação ideal para qual comportamento você vai ter. Mas a gente saber que o próprio formato da rede social, especialmente hoje em dia, ele é feito para o quê? Para ser rápido, para ser curto, para ser dinâmico, para ser imediato. Você resolve muitas coisas também, claro, né? Pelas redes sociais, você consegue até um emprego pelas redes sociais, você faz contatos importantes, né? Que podem ter, né? Assim, um diferencial na sua vida através das redes sociais. Né? Agora eu vou fazer uma perguntinha a você como psicólogo, né? Que eu sei que não fica, também grava seus vídeos, fica ali direto nas redes sociais, faz consultas online. Sim. Isso é positivo, isso não seria ruim, não é melhor ter uma consulta presencial como psicólogo? Eu acho melhor, pelo menos quando eu fazia terapia, eu sempre preferia fazer ela presencial. Você acabou de responder no sentido, tipo, eu gosto, eu prefiro. Então, pra você, esse vai ser o formato ideal. Então, é importante o quê? Tem muitas pessoas que, às vezes, elas vão ter dificuldade, tanto por sensação, assim, de como se sentem, como também por localidade, horários e afins, né? Então, o ideal é o quê? Você vê pelo menos com a pessoa, com o paciente, o que é que pode se alinhar, o que é que vai ser o ideal para essa pessoa. E aí você vai ajustando. Eu, pelo menos, atendo tanto presencial quanto online. E aí fica o critério da pessoa como que ela prefere. Dá pra fazer dos dois jeitos. Claro que presencial, eu acredito que tem algumas vantagens a mais. Você pode ver, questão às vezes é uma perninha ali balançando, que pela tela do celular você não vai ver. Mas o importante... A expressão facial, a atenção, mas você não vai ver na consulta online isso. Mas a questão é o seguinte, na consulta online, o importante, que é a fala, que é o sentimento, vai ser passado. Então, é muito melhor você conversar de forma online do que você não conversar. Então, a gente precisa, de uma certa forma, poder trazer esses sentimentos, para poder trazer essas seguranças. Então, às vezes, tem muitas pessoas que não têm uma rotina de trabalho, de família, que não permite se fazer essa localidade. Tem pessoas que têm locais que não têm um acesso fácil à terapia. Tem pessoas que estão em outro lado do mundo, em outro país. Então, esse formato de conversar com alguém aqui no Brasil facilita. Então, novamente, tudo tem sua vantagem e desvantagem. A internet, na verdade, é saber dosar. Ela é muito benéfica, Sim. ela é muito resolutiva, né, em alguns aspectos, mas ela também pode levar, né, à destruição. Assim, uma pessoa tem a questão do vício, como a gente já estava falando, a questão da pandemia. Na época da pandemia, muita gente ficou deprimido, não só pela pandemia, mas por causa do distanciamento, Claro. porque não podia ver um parente que gostava, não podia ver uma pessoa, não podia ir na casa de um amigo. Todo mundo ficou muito distante e a rede social passou a ser, na verdade, a única forma, o único meio assim, das pessoas se conectarem. Muitas vezes a pessoa não estava bem, assim, não, depois eu falo com você, vou fazer uma videochamada. Pela videochamada você sabia mais ou menos como estava a pessoa, mas nada supera aquele contato humano, né? Assim, de conversar. E é interessante porque nós, hoje em dia, temos muito o hábito de dividir várias partes do que a gente precisa, tanto relacionamentos de casal, relacionamentos de familiares, a gente divide isso em formatos, em aplicativos, vamos dizer assim. Então a gente já tem aplicativo para relacionamento, a gente já tem aplicativo para a gente poder botar nosso dia, para poder pessoas que vão perguntar o que é que você está fazendo. A gente vai interagindo em vários sentidos, a gente pega como posso dizer assim, a ideia, o todo de que a interação social, a interação humana, a gente fatiou em várias partes e dividiu cada uma em uma função. E quando a gente quer aquilo ali, a gente tem isso. Eu quero flertar com alguém, quero conhecer alguém, tem aplicativo para isso. Eu quero ver alguma coisa no sentido de conversar, de praticar uma conversa de idioma, conversa de coloquial com alguém, vai ter isso também. Então, em vários sentidos, a gente... eu quero só humor, só quero me distrair, vai ter um aplicativo para isso. Isso não é um problema por si só. O problema é quando seu único recurso é através desse sentido assim tão fragmentado. Mas utilizando a rede social como único recurso, né, o mundo virtual, as consequências são bem ruins, né? Bem negativas. É interessante porque hoje em dia nós vivemos em um formato de que a gente não tem certeza, na verdade nunca teve certeza do futuro. Mas hoje em dia a sensação de certeza para muitas pessoas é uma coisa maior. Então a dificuldade para muitas pessoas é o quê? Viver o hoje, o presente.
Porque o ritmo do presente é um ritmo tão acelerado. A gente escuta áudio em velocidade aumentada, a gente vê os vídeos em velocidade aumentada. A gente já começa, às vezes, as coisas vendo no finalzinho. Até o próprio marketing hoje em dia, ele bota um vídeo que não tem nada a ver para depois vir a propaganda. Então, para prender a atenção da gente. Porque se a coisa não prender a nossa atenção no primeiro e segundo, a gente já descarta, já vai pro próximo. Isso dificulta muito a nossa atenção no presente, no hoje, no aqui, no agora. Então, quando a gente está lidando com essa dificuldade do hoje, vai gerar ansiedade. Porque a gente está preocupado com a dificuldade depois de amanhã. Que a gente nem sabe o que, é que vai ter. E como você falou, agora com a inteligência artificial, essa questão do distanciamento, das relações mais distantes, mais mecanizadas, mais frias, ganha ainda mais força, né? Como você falou, Nise, já tem gente até se relacionando com a inteligência artificial. Isso traz algum benefício? Eu acredito que não, né? Assim, para a pessoa. Mas como é que a psicologia vê isso? Assim, a pessoa se relacionar com uma inteligência artificial, assim, para ter sucesso, uma relação, não só um relacionamento amoroso, mas até de amizade, até, enfim, profissional. É muito o sentido de como a gente vai utilizar essa ferramenta, e geralmente a gente não utiliza de forma correta, né? Tem um filme que eu acho muito interessante, com o ator Joaquin Phoenix, que é o filme Hair, Ela, que nesse filme ele se relaciona de forma amorosa com uma inteligência artificial. E esse filme, apesar de já ter uns anos que foi lançado, ele ainda é muito atual, no sentido de que ele é uma pessoa bastante solitária, e ele está em um formato de vida que ele, tipo, meio que se realizando, ele se sente bem, ele se sente muito mais alegre com essa conversa, com essa inteligência artificial. É porque a inteligência artificial, acho que só fala ele o que ele quer ouvir, né? E só fala ele que ele é bonito. Na verdade, só mostra as qualidades dele, né? Ele mostra um outro lado para a inteligência artificial, assim como a inteligência artificial para ele também, que a gente percebe. E aquele formato. E quando a gente vai encarar a nossa realidade, nossa dificuldade, nossos defeitos, quando a gente vai encarar pessoas que vão montar pra gente isso, é difícil. Então, fala um pouco mais desse filme. Você falou que uma pessoa, né, começou a se relacionar, inclusive, com a inteligência artificial. Não vai contar o filme todo, não vou dar né? sem spoiler. Não vai dar esse spoiler, mas de fato a pessoa se relacionou e se frustrou com a inteligência artificial, foi capaz disso. Tem até DRs no filme, com a inteligência artificial. E dá uma sensação de o quê? De proximidade. Porque você vai conversar de gostos, você vai conversar de suas inseguranças, vai entender você, vai acolher você, mas no fim das contas, não é uma pessoa de verdade. Você dá uma impressão desse acolhimento, mas não é de fato. Então, no fim das contas, mesmo que naquele momento seja uma coisa que faça bem, a longo prazo vai aumentar esse vazio. Vai aumentar a sensação de que você tá ali sozinho, de que é como se fosse um eco. Você tá falando, você tá ouvindo. Mas você tá sozinho ali naquele momento. Mas quando uma pessoa cai na real, né, e percebe não, aqui é só um artifício, aqui é uma inteligência artificial, é algo mecânico, é algo criado, é algo, né, uma ilusão, não é uma pessoa real. Isso não pode gerar uma frustração ainda maior, Com inclusive certeza. um quadro de depressão, de ansiedade. É um formato de que, por isso que é importante o quê? A gente tá sempre atento a como nos sentimos com as coisas. Claro que a gente não tem como estar 24 horas por dia, assim, nessa atenção de como tá a nossa saúde mental. Mas a gente precisa ter uma noção de que nossa saúde mental é o nosso termômetro para nossas reações. Como a gente vai estar no relacionamento, como a gente vai estar em relacionamentos familiares também. Porque muitas vezes a gente acha que qualquer coisinha é o jeito da pessoa, é o formato como ela lida com as coisas. Mas às vezes esse formato não está sendo saudável nem para ela nem para os outros. Então é preciso que a gente pare, a gente saia dessa posição de que a gente só se viu com um filtro e veja nós mesmos de forma real. Que nem sempre é agradável. A gente vai gostar de ver com filtro ali. Tanto aquela aparência física, quanto aquela aparência de imagem que a gente produz, que a gente passa para os outros. Mas é importante se ver, de fato, como é e, não, aceitar as pessoas realmente como elas são. Até para não ter tanto essa questão das criações, como eu tinha falado antes, a questão dos filtros, que são muito utilizados. Tem gente que faz uma outra pessoa pela rede social, né? E quando vai ao encontro é uma pessoa completamente diferente. E isso tem sido cada dia mais comum nas relações, viu, Eric? Outra coisa interessante é como hoje em dia você vê muito que as pessoas em redes sociais, elas são personagens. Elas mostram ali o que elas querem e elas sofrem, porque elas não estão sendo esse personagem que elas mostram. Muitas vezes temos casais, temos vários sentidos de que o pessoal acompanha a rotina do casal, você ficou junto com quem, especialmente com famosos, né? E aí, nesse formato, a gente cria um teatro. A gente cria todo um espetáculo. Que não é real. E que muitas vezes é aquele clássico do palhaço triste. Faz o espetáculo para os outros, mas, no fim das contas, é um personagem que tá fazendo, não é si mesmo.
É complicado, tem que ter todo cuidado. E pessoal de casa, estamos ao vivo pelo YouTube aqui com Fora do Script, nosso terceiro episódio aí do Fora do Script. Você que tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tem algum detalhe, quer fazer alguma consideração sobre o que nós, né, estamos conversando, sobre o nosso bate-papo aqui, meu e do psicólogo Eric. Quem tiver, pode colocar sua sugestão, pode colocar o que você está achando do podcast. Tiver alguma pergunta, faz. Tem alguma dúvida, tem alguma coisa a acrescentar? Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Ou melhor, Eric está aqui para tirar as dúvidas aí com relação a esse uso exacerbado, esse uso cada dia mais intenso e mais frequente das redes sociais, não é isso, Eric? É interessante porque nós pensamos muito hoje em dia de como que vamos fazer para poder capturar a atenção dos outros. Porque, e falando não só no aspecto de relacionamentos, mas falando no aspecto de empresas, de trabalhadores e afins. Porque tudo hoje em dia precisa de atenção. A gente falou, né? O que é que mais vende? É a ideia de felicidade. E para a gente conseguir essa ideia, a gente precisa da atenção da outra pessoa. Então, nesse formato, nessa correria, nessa coisa do dia a dia, nós sofremos muito porque não tem como uma pessoa ter essa produtividade, ter essa frequência tão grande. Uma coisa que eu acho muito interessante também é que, acho até que a gente já conversou disso uma outra vez, um termo que está muito batido, mas é necessário, é FOMO. Que é FOMO, não fome. Que é Fear of Missing Out. Que é o medo de você estar assim, de fora, de lado das situações. Então, pensa aqui, estamos nessa época mais próxima de fim de ano. Fim de ano você vê os eventos de Natal, viagens, essas coisas todas. Então, é um período que muitas pessoas vão ali para poder mostrar na vitrine das redes sociais essa vida perfeita que elas estão aparentemente tendo. E muitas pessoas vão sofrer por isso. Porque a gente tem decepções. Entendi. Porque a gente, às vezes, não vai ter uma condição de fazer de um formato como outra pessoa está fazendo. Então, nós sofremos comparando nossa vida com o recorte que a outra pessoa quer mostrar. Que não é a realidade dela também. É o que ela quer mostrar como realidade. Isso pode, né, ser caminhos muito, muito perigosos e ter consequências muito negativas. Eric, você trabalha muito com relacionamento entre casais, né, com as redes sociais, você é especialista nessa área. Atende muita gente. Quais são as razões, os motivos mais comuns hoje que levam as pessoas aos consultórios? A rede social, o celular, de fato, continua levando adolescentes, por que não crianças, adultos, casais, né, até buscaram a terapia para resolver, na verdade, esse relacionamento aí, na verdade, que acaba sendo a três, né? O casal e a rede social e acaba prejudicando. De que forma isso é trabalhado nos consultórios e qual o caminho que deve ser seguido para evitar, né, problemas ainda mais sérios? É interessante porque a comunicação sempre é a chave, sempre é a coisa mais difícil. Se a gente já tem dificuldade de comunicação com nós mesmos, imagina com outra pessoa. Então, geralmente, com questão com o casal, você vê muito essa... É como se eles falassem idiomas diferentes, mas eles não se entendessem. Uma coisa que veio muito, ultimamente para mim, que as redes sociais amplificaram bastante isso, é a questão com jogos de aposta. Então, isso é uma coisa que interfere muito com casais. A maior parte dos atendimentos que eu tenho por questão de jogos de apostas, bets e afins, são geralmente as esposas, as parceiras que trazem o marido ali, porque isso causou toda uma situação entre eles. Assim como, por exemplo, para muitos casais, eles também vêm com a questão de... Não são muitos casais, muitos pais com seus filhos, com essa falta de comunicação, porque o filho fica o tempo todo dentro de casa, no quarto. Dá para equilibrar isso? Dá. E de que forma a terapia entra aí, né? Fala aí, o Sérgio, inclusive, está perguntando aqui de como é que a pessoa pode saber que está dependente das redes sociais, de que forma, né, a pessoa pode diagnosticar que, de fato, ali é uma dependência e não mais um uso funcional, né? Como deve ser. Pensar o seguinte, se você tentar se visualizar um dia sem o celular, ó o pânico que já dá, né? Porque a gente tem o trabalho, tem o lazer, tem as responsabilidades. Então, beleza. A gente vê o que é essencial e o que é distração. Muitas vezes a gente está em um período de tempo que podemos nos distrair, podemos relaxar, e a gente fica preenchendo isso com várias informações, várias coisas assim na internet, que a gente perde horas ali rodando o feed. E depois dá aquela sensação, poxa, eu podia ter feito algo de produtivo. Ou algo de produtivo não precisa ser uma coisa do trabalho, você não precisa ser um grande feito. Mas às vezes você parar, você descansar, você dar uma passeada pela sua rua, você brincar com um animalzinho. Isso faz parte do tratamento, inclusive, né? Isso quando as pessoas procuram, né, o consultório, o psicólogo profissional, que percebem que tem alguma coisa errada na relação aí, né, com os meios, com as redes sociais. A indicação é justamente determinar um tempo, estipular horários, para que a pessoa venha reverter essa dependência. Seria esse tratamento, basicamente, Eric? É no sentido de você saber quais são os limites. O que é que para você é necessário e o que é que para você não é necessário. Então, por exemplo, na hora de dormir,
aquela coisa simples, ao invés de você dormir já com o celular esperando dar o sono, meia hora antes já prepara assim, deixa o celular ali de lado, você bebe uma água, ou toma um café, café não, vai deixar você mais acordado. Você bebe uma água, você talvez dê uma passadinha de página em algum livro, você cria já uma situação de um ambiente que já te prepare para isso. Mesma coisa acordar, mesmo que você vai ter responsabilidades, mas você não vai resolver elas 2 minutos depois que você acabou de levantar. Então levante, se espreguice, beba uma água também. Veja como está o céu, como está o clima naquele dia. Você falou que dá essa volta aí no local onde mora, dar uma Sim. volta com o cachorro, passear, sair. Deixar o celular em casa também é uma alternativa, né? A gente tem que saber que o ritmo frenético de mundo que vivemos, ele cobra pra gente digamos assim, esse desenvolvimento, essa disposição que a gente não tem. Ele cobra que seja 24 horas, 7 dias por semana online. Eu acho que, inclusive, as redes sociais, elas colaboram também, né? Contribuem para a pessoa ficar mais ansiosa, mais nervosa, criando expectativas que muitas vezes não existem, né? Através das redes sociais. Também a gente percebe muito isso a cada dia que passa. E isso é mais presente, né? É uma questão da gente poder saber a diferença entre o online e o offline. Como que é a sua vida nos dois sentidos. E o que é que você pode fazer para sua vida offline, sua vida fora das telas, o que você pode fazer para ela melhorar? Melhorar para você e, consequentemente, melhorar para as outras pessoas. Então, eu conheço pessoas que preferem ler um livro, da coisa gente assim, do que estar na rede social. E isso é um caminho para isso, na verdade, seria uma das alternativas, né, de tratamento. Para o pessoal, não vamos deixar a rede social de lado e agora vamos ler. Você vamos procurar coisas, hobbies. Todo mundo pode encontrar algum tipo de hobby. Assim, às vezes, leitura não é, pode ser uma pintura, pode ser uma atividade física, pode ser, às vezes, qualquer coisa que a gente possa fazer de nós mesmos, assim, que dê uma sensação de que você pode visualizar um progresso, para você, é positivo. Então, e as redes sociais, elas vão auxiliar nisso também. Você pode usar as redes sociais para descobrir hobbies, para descobrir gostos que às vezes você não imaginava que tinha, de música, de estilo de livros, de filmes. Érica, assim, eu percebo, assim, eu acho que as pessoas, elas conseguem diagnosticar uma dependência, nessa dependência digital, quando elas caem na real e percebem que elas perderam algo muito importante aqui fora durante o período que elas estavam lá imersas. E isso tudo deve ser tratado, deve ser exposto, né? Numa terapia e na família também, quando a pessoa já está totalmente fora. Tem gente que fica o dia todo, tem gente que anda de cabeça baixa na rua ali, navegando, respondendo. Isso é muito arriscado e isso também é tratado nas terapias. Tudo isso não pode ficar de fora, né? Um dos riscos que as pessoas correm. Mas hoje em dia, o celular ele virou praticamente um órgão do nosso corpo que está anexo. A gente está segurando uma coisa que é tão importante como outro cérebro, digamos assim. Um cérebro, um coração, que a gente está ali, tudo que a gente não pode viver sem ele, senão vai fazer mal, senão não vai sobreviver. Mas na prática, é que a gente criou essa dependência com o celular, não só o celular específico, né? Com a tecnologia, de que a gente não consegue se ver sem ela. Claro que eu não vou chegar no sentido utópico de a gente tirar, não use o celular. Não é isso o foco. Não tem que ser assim, subitamente não dá, mesmo porque as redes sociais, elas têm sim um papel muito importante no nosso dia a dia, na nossa evolução, enfim, né? Na nossa vida. Mas subitamente não tem como. Mas tem como racionar, eu acho, né? A gente vê muitas pessoas, não, agora não é hora de celular, eu vou sair, eu vou no shopping, deixa o celular em casa, desliga, até para esquecer ali que as ferramentas existem, né? E é você também se perguntar, por que para você importa tanto a quantidade dos números de visualização, dos likes que você tem, dos comentários que você vai ter? Porque tem gente que sofre pela falta de engajamento. Não falo só engajamento no aspecto financeiro, no aspecto do com o trabalho, mas engajamento se for de muitas curtidas, se você receber muitos elogios. A questão da autoestima, né? Isso pode levar a um quadro de depressão, que a pessoa, poxa, ninguém curtiu minha foto, poxa, eu postei uma foto aqui, ninguém olhou, ninguém comentou, não sei o quê, poxa, aqui aquela resposta que a rede social dá é uma resposta para a pessoa negativa. E muitas vezes ninguém curtiu porque algumas pessoas ainda não viram, não tiveram tempo, estão se dedicando a outras coisas também. Não significa que o que a pessoa postou não tenha validade, né? Mas é como você falou, muitas vezes a tristeza, a depressão, a ansiedade, a frustração, ela vem justamente dessa falta de conexão, de um elogio. Pesa tanto assim na rede social, um elogio, aquele coraçãozinho lá, curtida, para uma pessoa se sentir bem hoje em dia. Ela vai potencializar isso. A rede social ela tem um aspecto de... As inseguranças que a gente tem, se não forem bem tratadas, elas vão ser potencializadas à enésima potência ali, porque nós não cuidamos direito disso. A nossa mente, a nossa saúde mental, ela é a base de tudo.
Se essa base ela não tá firme, não importa para como a gente vá, se for rede social X, Y, Z, a gente vai cair. Então, agora fala um pouco com relação à dependência. É mais criança, adulto, né? Já tem idoso também, né? Aí com dependência digital. Olha que eu conheço uma turminha de idosos aí que gosta de ficar lá conversando, trocando, né? Ideias aí com amigos, com a família, através das redes sociais. Mas a busca hoje, né? Por um tratamento, por esse equilíbrio, é por parte mais de qual faixa etária? Qualquer faixa etária pode desenvolver dependência. Só que com crianças é muito mais suscetível. Por questão de estímulo de cor, visual. Nesse caso, não falando de rede social, falando do uso do celular por si só. Mas a gente sabe que quando a criança vai usar o celular, ela vai abrir o quê? Vai abrir o Instagram, vai abrir o TikTok, vai abrir esses formatos de rede e que vai ser muito conteúdo que, não, primeiro, que não era para ela ter o acesso, e segundo, de que para ela essa quantidade de informação vai dificultar para ela focar em tarefas, entre aspas assim, mais monótonas do dia a dia. Da criança desenhar, da criança pintar, da criança escrever. Então, o público infantil é um público que é muito mais suscetível a criar esse quadro de dependência. Então, quando a pessoa começa a preferir dar aquele abraço, ter aquele calor humano, né? Eu quero ver, eu quero abraçar, reunir a família, reunir os amigos em casa, é um sinal que a dependência está sendo superada, né? Isso quando a pessoa prioriza esse contato, como nós estamos tendo aqui no estúdio, conversando, e sem nenhum tipo de barreira, no caso. Você tem que saber também que é interessante que às vezes você tá aberto, mas a pessoa não necessariamente. Nossa. Então você chama o pessoal pra casa pra poder ter aquele momento de comemoração. Aí na hora que chega lá, tá todo mundo no sofá mexendo cada um no seu celular, postando a foto, mandou pra mim, marcando não sei o quê. E aí pronto. Uma coisa se isso for um momento. Outra coisa se isso for todo o momento. Entendi. Então, a gente pensar em outras coisas que a gente pode fazer às vezes pra poder interagir. Se você tá em uma família que você tá achando que às vezes não tá tendo muito diálogo, experimenta alguma coisinha simples. Aquele joguinho de tabuleiro. Aí você pensa, poxa, mas uma coisa, às vezes é infantil, uma coisa mais simples, mais barata, assim, pra gente poder fazer. Um joguinho de carta. Mas esse formato de interação, a gente traz muita coisa. A gente traz o ganhar, o perder. A gente traz uma memória que vai contar alguma história que lembrou disso. Quando você for, às vezes, ao invés de você só chegar o casal que tá com essa dificuldade com o relacionamento, o que é que tá curtindo, o que é que tá falando isso, aquilo, procura ver, às vezes, lembra o que é que vocês começaram, como foi, como locais de vocês tiveram encontro, como hoje em dia seria repetir um encontro desses. Então, tem alternativas que a gente pode fazer para a gente não transformar redes sociais em um inimigo. Porque ela é Inimiga jamais. Ela é nosso braço direito aí, deixando bem claro em quase todos os aspectos da informação, na comunicação, né? Na questão de notícia, e você quer, de repente, busca um tratamento, é ótimo. Agora, o vício em rede social, você deixar o outro de lado por conta da rede social, precisa ser tratado. Até porque estamos utilizando uma rede social para poder conversarmos aqui. É verdade, estamos Então, aqui, né, através do YouTube, tem muita gente acompanhando, muita gente assistindo, e quem tiver pergunta, quem tiver dúvidas, ainda dá tempo, viu, de tirar aqui no nosso podcast. É um formato de que o ser humano, ele tá em todas as escalas de nossa vida hoje em dia, fazendo essas ligações. Então, a ligação que um ser humano faz com o outro, o vínculo que nós temos uma pessoa com outra, ele é de vários sentidos. A gente vai ter os vínculos profissionais, a gente vai ter os vínculos sentimentais, vai ter os vínculos, assim, sociais. Então, nesse sentido, a gente precisa ver como que a gente vai fazer com isso. Entendi. Como que a gente vai poder criar um vínculo melhor com as pessoas. Sabendo que tem situações, tem pessoas que não dá pra gente criar vínculos que são positivos. É verdade. Agora, Eric, assim, eu conheço muitas pessoas que, sem terapia, deixaram de ter rede social. Conheço pessoas, não, eu não tenho mais rede social, eu não tenho Instagram mais. Se quiser falar comigo, liga pra mim. Tem gente que não gosta nem de WhatsApp. E isso tem um lado positivo, tem um lado negativo, porque você tem dificuldade em encontrar aquela pessoa até numa situação de urgência. Mas tem um lado positivo que aquela pessoa, pelo menos viciada em rede social, ela não vai ser, né? Isso não garante necessariamente que vai ser uma pessoa que vai estar bem resolvida, tranquila com seus próprios dilemas. Mas se esse foi o formato que ela encontrou para estar melhor, então tudo bem. Saber que não dá pra gente julgar as pessoas por como elas vão estar em uma rede social. Porque vai ter aquelas pessoas que vão postar coisa todo dia de tudo que tá acontecendo, e aquelas que vai ter um perfil ali com, tipo, 0 fotos, e tá ali. Não esqueceu da senha, não entra, não usa. Isso não garante necessariamente que uma pessoa tá mais bem resolvida ou não que a outra. Claro que é importante o quê? Pessoas que são o que a gente chama de cronicamente online, ou seja, estão o tempo todo ali, vai ter uma tendência maior a desenvolver ansiedade, desenvolver insegurança com questão a si mesmo, de como tá
como vai ser essa autoimagem, essa autoestima dela. E aí, como é que fica? Corre pro consultório, procurar ajuda de um O psicólogo. ideal seria esse. Mas muita gente vai usar esse momento de insegurança para poder postar na internet que tá inseguro. E acabando até aumenta a insegurança. Ela acha que tá curando, mas na verdade é uma falsa sensação, né? Assim, de que tá, agora vou postar uma foto bem bonita para mostrar que eu tô bem. E isso, na verdade, não existe, né? Tem Isso, até na verdade. estudos que falam, pelo menos com questão de casais que estão em um ritmo, um clima melhor no relacionamento, eles não estão postando tão frequentemente. Não quer dizer que o casal que não posta nada é o casal feliz. É saber utilizar as redes exatamente. sociais. E muita gente não gosta de expor a vida, nem a família, nem os filhos na rede social. Muita gente também que prefere ficar mais offline, né? Tem a turma aí do offline. Prefiro ficar mais, né? Mais assim, prefiro conversar pessoalmente, prefiro falar pessoalmente, prefiro não expor minha família. Então vamos abraçar mais, vamos conversar mais, vamos priorizar mais aquela roda de amigos que era tão comum na nossa infância, as brincadeiras, e dar um tempinho aí, saber a hora certa de estar ali mexendo nas redes sociais, não é isso, Eric? Com certeza. É um formato da gente saber qual é o momento para cada coisa. Tem um momento que a gente só quer ficar ali vendo besteira, passando por vídeo, e não tem problema nenhum com isso. E outra coisa, a gente fala muito de rede social, Instagram e WhatsApp, mas esquecendo que cada dia que passa, surgem mais redes sociais, né? Isso tem o TikTok, tem outras redes sociais, tem redes para você performar, inclusive. São muitas redes sociais. Isso é um risco, porque a pessoa, de fato, acaba construindo a imagem dela só pela rede social e não tendo nem interesse em conhecer. Não quero conhecer pessoalmente, porque eu já sei quem é a pessoa aqui, pela rede social. E vão ter pessoas que vão assumir, digamos assim, um estilo de comportamento diferente para cada rede social. Então, você no Instagram, você é um formato, aí você vai em outra rede social, você já está em outro. E qual é a questão com isso? Isso é arriscado, até para pessoas que têm distúrbios, né? Isso, enfim. Sabemos que você tem que entender, tipo, não tem problema você ter várias redes sociais. Porque cada rede social, na teoria, ela tem o seu foco, ela tem o seu objetivo que você vai fazer. No Instagram, você vai ver o dia a dia de pessoas, de empresas, de coisas que te interessam. No TikTok é para ser vídeos curtos. No YouTube você vai ver vídeos que são maiores. Então, cada rede social tem seu propósito. Mas é você saber que, além de todas as redes sociais, além de todos os seus perfis, você é uma pessoa. Você precisa ter os seus contatos sociais, pessoais. Que nem sempre, às vezes, vão ser aquela coisa que a gente vai estar preparado para poder lidar. Ok, gente, que papo maravilhoso. Obrigada, viu, Eric? Muito obrigada, Eric Souza, psicólogo especializado aí, né, em redes sociais, em relacionamentos, sabe o peso, né, que é esse uso exacerbado das redes sociais, a importância que tem, claro, em alguns aspectos, mas as consequências negativas que um uso exagerado de rede social tem, né, Eric? Deixa eu falar. Eu queria só dar, pelo menos, a sugestão para quem está vendo o vídeo aqui, quem está ouvindo, de saber que existem alternativas. Você não precisa tratar a internet, a rede social como inimigo. Claro, você pode transformar em um aliado muito bom. Muito bom, e é nosso aliado. E a sugestão que eu dou para você tentar fazer no dia a dia, no seu dia a dia de hoje, dessa semana, é você pensar em alguma coisa que há muito tempo você fazia pessoalmente. Na infância, no caso? Não, de forma normal. Normal. Que já tem tempo que você não faz, alguém que você tem tempo que não encontra, um local que você não vai comer há muito tempo. Alguma coisa que você possa sair, às vezes, da sua casa, do seu ambiente, e você ter esse contato com as outras pessoas. Até se for uma coisa que poxa, não valeu a pena, foi negativo, gastei dinheiro. Era chato, mas né? até isso é positivo. Você está se mesmo? permitindo alguma coisa. É uma forma de tratamento. Com certeza. Ok, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Pela sua participação. Tenho certeza que o público aí de casa, né, tirou as dúvidas e teve um esclarecimento melhor com relação às redes sociais, que não são maléficas, que fique bem claro, mas que o uso em exagero realmente pode acarretar em vários malefícios aí, né? Depressão, na ansiedade. Obrigada mais uma vez, viu, Eric? Muito obrigado pelo convite, novamente. Eu que agradeço aí, tá bom? Agradeço pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu fico por aqui. Próxima terça-feira vamos para o terceiro episódio, né? O terceiro ou quarto episódio do Fora do Script. Eu espero você, tá bom? Durante a semana a gente vai se falando, já vou fazer umas lives, a gente vai comentar os temas, quero a opinião de vocês também. E a gente se vê na próxima terça-feira em mais um Fora do Script. Até mais, pessoal!